Terra, fogo, vento, água e coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Agora um conselho do monge. Se você já sabe do que eu estou falando, já está na hora de começar a suplementar um colágeno. Hello! Nesse segundo episódio, vamos falar sobre o Capitão Planeta e a antiga magia dos elementos da natureza. Mas antes de qualquer coisa, um aviso. Para tudo aí! O vídeo de hoje começa bem superficial, mas aí ele vai aprofundando e aprofundando e aprofundando em temas metafísicos. Berenice, segura, nós vamos bater. Então vamos prestar bastante atenção pra gente chegar lá juntinho. E agora uma curta retrospectiva para quem ainda não conhece. O Capitão Planeta foi um desenho animado produzido entre 1990 e 1992 e ele tinha como objetivo passar às crianças noções de ecologia e preservação do meio ambiente. Roda um trechinho, monge! Tá bom? O nosso mundo está em perigo. Oi, que coisa. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Eita, que Kikoane irrita a deusa, sinal que a coisa tá pegando fogo. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Ou seja, basicamente são 5 jovens, cada um de um continente, etnia e cultura, cada um deles com um anel mágico que permite o controle e a manipulação dos elementos, para ataque contra os inimigos e defesa contra os poluidores da natureza. Então agora nós vamos entrar na simbologia dos elementos. Terra, fogo, Vento, água, coração! A partir de agora, a palavra elemento não será usada no contexto científico, da nomenclatura da IUPAC, da tabela periódica, dos elementos como o carbono, o ouro, o oxigênio ou o xenônio, mas nós estamos falando da magia dos elementos básicos da natureza. Que são terra, fogo, vento, água. E o quinto elemento secreto. Sigamos. No desenho, terra é o primeiro elemento, então vamos começar. Externamente, terra é o solo, o chão, a base de sustentação do mundo em que nós vivemos. Mas isso eu já sabia. Calma! A questão é que, no nosso corpo, o elemento terra é a base física, a ossatura, a estruturação e o princípio de solidez no corpo. E de uma forma mais moderna, o elemento terra simboliza os 5 tipos de tecidos que nós encontramos no corpo humano. Que são os tecidos ósseo, muscular, nervoso, cartilaginoso e epitelial. Então quer dizer, a terra existe externamente e também dentro do nosso corpo como princípio, e ele representa a materialidade e a solidificação das coisas. E em deficiência ou em desequilíbrio, a falta do elemento terra faz com que a gente perca um pouco o contato com a realidade, perca força, fique um pouco prostrado, um pouco caído. Então, que é o elemento fogo? Externamente, o elemento fogo é energia, explosão, propulsão, é também o calor, a luz e a energia do sol. E na composição do nosso corpo, o elemento fogo é, na verdade, o nosso metabolismo. Por quê? Porque se nós falarmos um pouco do ponto de vista da medicina antiga, o nosso metabolismo e os nossos processos do corpo para a produção de energia são sempre ativados por aquilo que nós chamamos do fogo digestivo ou calor digestivo. É essa força da digestão que quebra os alimentos para que eles possam ser absorvidos e transformados em energia, é também a força que regula a temperatura do corpo. De uma certa maneira, nós podemos dizer que o elemento fogo é o regente dos processos metabólicos. Um parêntese. O monge aqui é formado em Hogwarts, mas antes disso não fugi da escola, não. Tá pensando que tinha bagunça? Quem aqui lembra do ciclo para combustão da glicose? Pois é, aquele processo metabólico que é exotérmico, libera calor e é facilitado na mitocôndria intracelular. Por essa razão, também nós podemos dizer que o elemento fogo é o regente de todos os nossos processos metabólicos. Em desequilíbrio internamente, a falta do elemento fogo pode trazer problemas digestivos, mas de uma forma comportamental, ficar um pouco abatido, falta de energia, falta de determinação, moleza, preguiça. Ah, iluminados, eu sei que vocês não têm nada disso. Vamos em frente. O elemento vento é o princípio da movimentação, da mobilidade, da agitação, da velocidade, da rapidez, do dinamismo. Internamente, o elemento vento é responsável por processos como a circulação do sangue e da linfa, os nervos e os tendões, pela fala também, porque a fala, a respiração é coordenada pelo vento e a fala também é uma projeção da nossa voz e da nossa manifestação de forma verbal. E o que também é coordenado pelo vento é a passagem dos alimentos, né? Desde o momento da mastigação e até a evacuação, todo esse trajeto do alimento
elemento ser impulsionado pelo trato digestivo também é coordenado por esse elemento. Mas, em desequilíbrio, O elemento vento pode proporcionar estresse, ansiedade, perturbações do sono e falta de memória também. Água é um elemento da fluidez que nutre a terra e apaga o fogo. Que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu. Internamente no nosso corpo, o elemento água representa o sangue, a linfa, também as nossas lágrimas. O que pode ser bastante profundo, porque a expressão das nossas emoções está intimamente ligada ou vinculada com o elemento água. E o último no desenho, né, o coração, Coração! não é, na verdade, um dos 5 elementos em nenhum lugar, mas eu acho fofo porque o coração, na verdade, é o lugar de residência da nossa mente, é onde nós geramos as nossas melhores intenções e as nossas aspirações positivas. E o 5º elemento no budismo tibetano e na medicina tradicional asiática, o chamado de espaço ou akasha, quer dizer, o plano vazio da existência que serve como cenário para a manifestação dos demais elementos. mas aí a pergunta, Mas e daí, o que eu vou fazer com esses elementos? Alguém aqui assistiu Game of Thrones? Foto do monge Greyjoy. Conheço muita gente que assistiu desde a primeira temporada até a última, demorou anos para descobrir quem ia sentar por fim no Trono de Ferro. Foto do monge Winterfell. Nós podemos nos questionar qual a influência dos elementos internos na nossa vida exterior, como nós podemos trabalhar com esses elementos dentro de nós, qual é a correlação entre os elementos internos e os ambientes externos, quais são as interações entre os elementos, por exemplo, a incompatibilidade de fogo e água ou a compatibilidade da água com a terra, como as interações dos elementos acontecem dentro de nós, mas como em muitos filmes e séries de televisão, eu não posso assim entregar todos os segredos do universo na primeira temporada, no primeiro episódio, nem no segundo. Nós vamos voltar nesse assunto em outros vídeos, especialmente no vídeo sobre o Avatar, onde eu vou falar especificamente sobre o elemento vento, que é um dos elementos que nós precisamos tomar mais cuidado e que mais perturba a nossa vida. E geralmente é o primeiro elemento com o qual nós trabalhamos dentro de nós. A conclusão do vídeo de hoje é que, se de uma forma externa o Capitão Planeta e outros heróis fictícios e também heróis da vida real se empenham na preservação e no resguardo do meio ambiente do nosso planeta. vai planeta? O que o Dharma, os ensinamentos propõem é que sim, é muito importante cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, que é a nossa casa coletiva. Além disso, por um outro lado, nós temos também uma realidade interna, que é a nossa própria vida, o cenário da nossa casa e particularmente o nosso corpo, que é a nossa residência mais íntima e que é o ponto de contato para com todas as outras experiências do mundo. Nos monastérios e nos templos, por exemplo, existe o costume de que a cada novo monge que se ordena também se tem que plantar uma árvore. É importante nós aprendemos a nos conectar e observar esses elementos internos. Vamos falar disso em outros vídeos. Muito obrigado por vocês que têm seguido, se inscreveram no canal. Parece que nós já tivemos 1000 visualizações do primeiro vídeo. Muito obrigado. Através da meditação e do equilíbrio dos elementos, quando nós conseguimos equilibrar a nossa mente, nós contribuímos diretamente para um mundo melhor. E, como o Capitão Planeta diz...